ok? Então, cada situação que eu ajustar esse elemento de vibração, você vê que normalmente aqui você vê dois pesos, olha do lado, né? Tem um outro peso aqui. Eles não são exatamente fixos aqui. Eu posso fazer o ajuste deles, né? Eu posso colocar uma mão para cá, né? Posso botar o outro mais para lá um pouquinho, parafusar eles de forma diferente. E esse parafusar ele em pontos diferentes vai fazer com que haja modificação na minha amplitude, tá? E é por meio desse elemento também que eu posso modificar essa minha amplitude, bom? E aí, né? Outra observação também que você tem que entender é o seguinte, que além disso, lembre-se sempre de estar observando o sistema de lubrificação do equipamento. Não deixem de observar a lubrificação do equipamento, porque o equipamento mal lubrificado ele vai gerar perca significativa, ele vai quebrar, pode até gerar um incêndio, tá? Então tenha uma atenção muito grande com o sistema de lubrificação do equipamento. Cada equipamento tem lá o seu sistema, tem lá o seu ponto de observação. Mantenham sempre a checagem desse sistema de lubrificação, ok? Um dos exemplos aqui para a gente ressaltar, alguns dos equipamentos, o sistema de lubrificação dele, eles injetam óleo em todo o cilindro, tá? Em todo o eixo, e o óleo passa por todo o sistema, retornando para o resfriamento, tá? Então tem diversos tipos de sistema de resfriamento, tá? de lubrificação. Alguns são utilizados graxa, tá? Uns são utilizados graxa, outros são utilizados óleo, e é importante você estar fazendo essa observação de qual é ali o lubrificante ideal ali para esse tipo de equipamento, verificar se está realmente lubrificado o equipamento, para você manter uma boa vida útil do teu equipamento, tá bom? Voltando aqui à questão da amplitude, né? Vocês observem aqui esses desenhos, né? Tem um círculo, tem uma elipse, tem uma linha, né? O que é isso? O que isso tem a ver com o apeneiramento? Lembre da amplitude, ela gera um movimento à peneira, né? Então eu tenho um movimento circular da peneira, eu tenho um movimento elíptico da peneira. Lembrando que esse movimento elíptico ele pode ocorrer de duas formas. Eu posso ter um movimento elíptico à frente e eu posso ajustar a peneira para ter um movimento elíptico atrás, tá? Esse movimento elíptico à frente, o minério vai ficar menos tempo na peneira, tá? O movimento elíptico atrás, o minério vai ficar retido durante mais tempo na peneira, tá? O movimento circular, o minério vai descer praticamente pela força da gravidade. O circular, ele vai manter a força da gravidade. E já esse movimento aqui, ele vai interferir nisso, né? Já no caso, o processo linear, eu posso ter o linear sempre à frente, né? Onde eu gero praticamente dois movimentos, à frente e atrás, né? No processo de vibração da peneira, tá? Que também é ajustado com meus contrapesos lá do equipamento, tá? Também é possível verificar a amplitude do movimento conforme a ilustração abaixo aqui. Como é que eu vou verificar esse movimento, professor? Como é que eu faço isso? Olha, é uma forma bem simples mesmo, bem tranquila de fazer a verificação, né? Você vai lá, desliga o equipamento, pega uma folha de papel. Imagina, vamos supor que aqui eu tenho um equipamento aqui. Pega uma folhinha de papel, uma folha 4, né? Vai lá, passa a fita durex do lado do teu equipamento lá, prende lá com a fita durex, né? Do lado do teu equipamento, bonitinho, ok? E aí você liga teu equipamento. Aí você chega com a caneta e só toca a caneta assim no papel, né? Ao tocar a caneta no papel, ele vai fazer movimento, né? Ele vai desenhar ali, vai fazer um desenho, né? Esse desenho que fizer ali, ele vai mostrar para você a tua amplitude. Olha que legal, tudo que é simples você identificar a amplitude da peneira, né? Isso é muito fácil fazer, né? No entanto, a empresa, por exemplo, a Metso, ela desenvolveu um mecanismo, um equipamento, que ele já faz uma leitura mais computadorizada desse amplitude, né? Desse movimento em si, no caso. E por meio disso, o próprio computador ele já fala, ele já apresenta para o operador, para quem está fazendo um ajuste, qual é as características de modificação que ele tem que fazer, tá? Então é isso aí que se torna mais, vamos dizer, a indústria 4.0 à frente um pouquinho mais, né? Fazendo uma melhoria cada vez mais. Porque aqui com o papel, né? Você usando o sistema de papel aqui no caso,
você iria ter que sequentemente fazendo testes, né? Faz um teste aqui, muda de novo lá, faz outro teste aqui, muda de novo, até chegar ao eficiente, né? E já com o sistema computadorizado, não, ele já vai te dar um norte mais confiável, mais significativo ali de qual ajuste ideal, tá bom? Então, para darmos continuidade aqui, né, para finalizarmos esse tópico, a amplitude da vibração independe da rotação do mecanismo vibratório, tá? Nós estamos falando aqui do RPM do motor, ok? Então, a amplitude ela não depende da velocidade do motor. A amplitude é um conjunto com a rotação, tá? Confere aos equipamentos uma aceleração que é a responsável pelo transporte do material. Quanto maior o material a ser transportado, maior deverá ser a amplitude, maior deverá ser o meu ajuste no equipamento. Eu tenho que criar um padrão de amplitude maior. Se eu tiver mais material, minha amplitude tem que ser maior. Se eu tiver menos material, minha amplitude pode ser menor, tá? Mesmo que eu tenha um movimento elíptico ou circular ou por aí vai, a minha amplitude vem a ser o ponto de oscilação do meu equipamento, ok? Pode ser maior ou pode ser menor, perfeito? Então essas são as variáveis aí. Uma atenção também, tá, pessoal? Nunca altere a rotação dos equipamentos vibratórios sem consultar a área de aplicação, tá? O que é essa área de aplicação? É o material que eu vou classificar, com a granometria do material, né? Veja se realmente é eficiente, né? Ok? Como por exemplo aqui, essa tabela aqui, um dos fabricantes de peneira Metso disponibilizou lá no site deles, justamente essa observação, tá? Então assim, quando a gente considera uma malha específica, tá? Uma malha recomendada, o que é a malha recomendada? É as dimensões do meu material, né? De 100 a 50 milímetros, né? Então, em relação a isso, eu vou ter a rotação do motor, que é o RPM, rotação por minuto, 800 rotações, 900 rotações, 1000 rotações por minuto, e eu vou ter aqui minhas dimensões, tá? Em milímetros do meu material, que é recomendado, ok? Cada situação eu vou ter uma determinada a amplitude a ser considerada, tá bom? Então sempre mantenham-se essa observação do fabricante. O fabricante ele faz vários testes, faz várias observações antes de colocar no mercado aquele equipamento, e aí isso ajuda muito, muito mesmo, nós fazemos um trabalho mais eficiente, né? Você vê que aqui é outra tabela, essa tabela aqui nós temos peneira inclinada, e aqui nós temos uma peneira horizontal, né? Uma peneira mais plana, uma peneira não inclinada, né? Diminui a inclinação. Então a gente tem nessa situação aqui uma situação diferente, e observa que os ajustes dela são bem menores, né? São bem menores os ajustes, minha amplitude muda muito, tá? Então sempre façam essa observação aí do equipamento, ok? Então essa amplitude vou alternar o que? Lá no meu contrapeso, tá, pessoal? Lembrando meu contrapeso, eu vou modificar meu contrapeso, como você ilustra aqui a imagem, né? E cada modificação do meu contrapeso vai gerar para mim uma amplitude diferenciada, tá? Vai gerar para mim um movimento diferenciado, tá bom? Ok? E atenção também, para a gente finalizar aqui, dar essa atenção para vocês, quanto maior a amplitude de operação do equipamento vibratório, menor será a vida útil dos rolamentos. Se eu aumento mais a amplitude, maior vai ser a quebra de rolamento do meu equipamento, tá? A vida útil do rolamento terá um valor satisfatório, mesmo usando toda a massa excêntrica disponível originalmente fornecida com o equipamento, ou seja, mesmo que as peças originais, nós vamos ter problema, um desgaste significativo do rolamento, porque quanto maior a amplitude, maior será a tensão sobre os rolamentos, tá? Nunca utilize massas excêntricas maiores que as originais. Isso implicará em redução considerada da vida útil dos rolamentos, assim como é possível desbalanceamento do equipamento vibratório.
O que é essas massas, pessoal? É o contrapeso, tá? Ou às vezes pega um contrapeso de uma peneira ali que está parada, quer botar na outra peneira, né? Isso nunca acontece na área técnica, né? A questão de fazer esses arranjos técnicos, fazer essas observações aí, tá parado lá, é bem comum as pessoas fazerem isso. Pega lá o equipamento da outra peça ali, desse equipamento ali, dessa máquina ali, coloca nessa aqui. Isso é muito comum. E aí isso gera realmente um problema muito grande, né? Vai gerar um desgaste maior, vai gerar um desequilíbrio do equipamento, vai prejudicar a minha produção do equipamento, né? Então a gente tem que ter uma certa atenção com isso aí, não deixar realmente os arranjos técnicos ocorrerem na área, ok? Então, pessoal, muito obrigado por assistir essa aula, até a próxima, fui!